Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. De cara já quero agradecer a todos que estiveram acompanhando ao vivo a live do Critics' Choice Awards nesse último domingo aqui comigo. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, dá o seu like nesse vídeo e deixa o seu comentário. Será que a gente já pode considerar Oppenheimer como o grande vencedor do Oscar desse ano? Dá para apostar dinheiro e todas as fichas nisso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se você puder, também se torne um membro desse canal com vantagens exclusivas, inclusive o acesso ao meu tio Oscar Night Experience, que vai acontecer no dia da cerimônia do Oscar aqui em São Paulo. É o seguinte, gente, Critics' Choice Awards é concedido pela Associação dos Críticos Norte-Americanos. São mais ou menos 600 votantes que escolhem os melhores, na opinião deles, em cinema e também em televisão. Eu acho que essa é uma cerimônia um pouco esquisita no sentido de que a gente tem muitas categorias, então foram 41 categorias entregues em apenas 3 horas de duração. E por causa disso, os produtores da cerimônia acabam colocando alguns subterfúgios para que a cerimônia fique mais rápida, mais corrida. Só que na minha opinião, esse ano ela ficou corrida demais. E não só corrida demais, como também com muitos intervalos comerciais. Então, por exemplo, uma das soluções que a produção achou para o início da cerimônia foi colocar ator e atriz coadjuvante vencendo ao mesmo tempo, né, sendo anunciados ao mesmo tempo, principalmente nas categorias de televisão. E isso eu acho um pouco caído, né? Porque você não vê, por exemplo, a reação daqueles que não foram premiados com a estatueta, né? Você perde um pouco dessas situações e é um momento muito único, né, gente? Então anunciar 2 prêmios de uma vez eu não acho nem um pouco bonito e nem respeitoso. Também essa quantidade muito grande aí de intervalos comerciais acabou deixando a cerimônia muito picada, muito travada e um pouco chata e arrastada mesmo. Sem contar que o Critics' Choice não tem o glamour que a gente vê em outras cerimônias, como foi, por exemplo, o Emmy, que aconteceu na noite seguinte, né, na noite da segunda-feira, dia 15 de janeiro. Do ponto de vista da apresentação, foi uma apresentação boa, bem comportada. A Chelsea Handler deu muito bem conta do recado e não se comprometeu. Eu acho que é um nome que poderia voltar em futuras edições aí do Critics' Choice Awards. Bom, a gente também teve um excesso de categorias e algumas categorias são até questionáveis, né? Por que existe, por exemplo, a categoria de melhor comédia, já que não existe, por exemplo, a categoria de melhor terror, melhor filme de ação e assim por diante? Por que só a comédia tem essa categoria? Né? Então tem algumas escolhas aí que são bem questionáveis aí da Associação da Crítica. Mas enfim, o ritmo dos discursos foi bom, os 2 prêmios honorários, né, especiais entregues também foram bacanas. A América Ferreira ganhou o prêmio See Her e o Harrison Ford venceu o prêmio pelo conjunto da obra e os 2 deram aí discursos muito importantes, muito emocionados. Do ponto de vista da televisão, sem surpresa alguma, os prêmios ficaram aí concentrados entre Succession, entre os dramas, o Urso, né, The Bear entre as comédias e, no caso das minisséries, Treta, né, Beef, no caso aí do catálogo da Netflix, sem surpresas algumas. No caso do cinema, a gente teve aí alguns resultados bem previsíveis e algumas poucas exceções que eu vou destacar aqui. Começando pelo caso aí do Homem-Aranha através do Aranhaverso, que venceu o melhor longa de animação e para mim segue sendo o favorito no Oscar também nessa categoria. No caso de melhor filme em língua estrangeira, venceu Anatomia de uma Queda, da França, que deve ter feito a comissão francesa pensar várias vezes, poxa, erramos em não mandar esse filme esse ano pro Oscar, porque certamente ele seria provavelmente o favorito na categoria de melhor filme internacional e, no entanto, ele não foi enviado pela França e então não está nem disponível ali para ser um dos 5 indicados, né? Esse é um filme, inclusive, que eu acho que vai figurar na lista dos melhores filmes do ano, na categoria principal do Oscar mesmo. No caso aí das categorias de atuação coadjuvante, sem surpresa nenhuma, Robert Downey Jr. por Oppenheimer e a Divine, né, Randolph, que venceu aí por Os Rejeitados, e eu acho que essas 2 categorias, especialmente a atriz coadjuvante, tá no papo, não tem categoria mais fácil, eu acho, no bolão para apostar do que essa. Em relação aos protagonistas, a gente teve já uma pimentinha a mais, porque o Paul Giamatti venceu o Cillian Murphy, né, o Paul Giamatti de Os Rejeitados, e a Emma Stone venceu aí o prêmio de melhor atriz
no lugar da Lily Gladstone. E acaba colocando até um ponto de interrogação. Será que o filme de Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, vai sofrer mais uma vez essa maldição, espécie de maldição dos filmes do Scorsese, que é muito indicado, mas depois chega lá na hora e não ganha nada, como foi o caso de O Irlandês e Gangues de Nova York? Pois é, ainda temos que esperar para ver. Eu acho que o Cillian Murphy e a Lily Gladstone continuam sendo favoritos nas suas respectivas categorias. Mas é claro que isso acaba dando um tempero a mais, uma pimenta a mais nessas disputas a partir de agora. E a gente teve uma disputa muito forte em termos de número de prêmios entre Oppenheimer e Barbie. Oppenheimer venceu 8 categorias e Barbie venceu 6. E aí você deve estar pensando assim, poxa, então isso quer dizer que foi por pouco? Uma categoria que tivesse ido para um ao invés do outro já teria empatado. Sim e não, gente. Matematicamente falando, esse é um raciocínio correto. No entanto, várias das categorias que Barbie venceu vão ser impossíveis no caso do Oscar. Por exemplo, melhor comédia, que é uma categoria que não existe aí no caso do Oscar. Também não vai ser possível para Barbie vencer melhor roteiro original, porque no caso da academia, ele vai estar classificado como roteiro adaptado. E eu acho dificílimo que ele consiga desbancar outros concorrentes mais fortes. Também, no caso de melhor maquiagem, que ele venceu no Critics' Choice, vai ser impossível de vencer no Oscar, porque ele não chegou nem na shortlist, então ele não vai ser nem indicado. Desenho de produção ele venceu, e aí eu acho que ele pode ter uma possibilidade, mas está mais forte para Pobres Criaturas, e talvez o prêmio mais certo desses que ele ganhou seja para melhor figurino, né? Melhor figurino para mim é Barbada, eu acho que deve ir para Barbie mesmo. E melhor canção, o filme também deve ganhar, mas não pela canção I'm Just Ken, que foi a que ganhou o Critics' Choice. E uma outra observação em relação à cerimônia nesse caso é que a cerimônia começou a ficar tão corrida no início que quando chegou ali para o final eles viram que dava tempo de introduzir um segmento a mais e eles chamaram a Greta Gerwig e a Margot Robbie para falar um pouquinho de Barbie. Achei isso um absurdo, feio, porque é isso, ficou meio que uma consolação. Olha, sobrou um tempinho aqui, podem falar sobre o filme. Eu achei isso absurdo, não acho que deveria se repetir jamais. Em relação aos 8 prêmios de Oppenheimer, já são prêmios que eu acho que são perfeitamente plausíveis, a maioria deles para o Oscar. Então ele venceu melhor trilha sonora original, onde ele é favorito no Oscar, melhor fotografia também, onde ele é favorito, melhor montagem, onde ele é bem forte, não é necessariamente favorito, mas pode vencer. Talvez ele não vença e certamente não deve vencer melhores efeitos visuais, eu acho que vai para algum outro filme, não é a questão mais forte aí do Oppenheimer. E melhor elenco não é uma categoria que exista no Oscar, então é impossível ele vencer. Mas ele venceu também melhor direção e melhor filme, né? O que deixa isso muito forte, né? Deixa as possibilidades do filme muito fortes aí para a continuidade da temporada. Mas por que a gente ainda não pode apostar 100% nele pro Oscar? Porque quem vota no Globo de Ouro e no Critics' Choice não vota no Oscar. Quem vota no Oscar e que vai ter as premiações antes da cerimônia em si são os membros dos sindicatos. E os sindicatos ainda não deram a sua lista de vencedores nessa temporada, então a gente tem que aguardar para ver. Mas é fato que Critics' Choice e Globo de Ouro não são termômetro, mas são barulho, né? São buzz, eles ajudam nas campanhas e é claro que o Oppenheimer saiu muito fortalecido dessas duas primeiras grandes cerimônias televisionadas da temporada. Não apostaria totalmente nele ainda, porque os sindicatos podem revelar algumas coisas. Então, se a gente tiver algumas decisões ao contrário aí em diversos sindicatos, alguma tendência pode acontecer no final da linha. E vamos lembrar que a votação para o Oscar ainda não se iniciou. Aliás, os indicados ainda não saíram, vão sair na terça-feira que vem, no dia 23 de janeiro, inclusive cobertura é completa aqui do canal. Bom, a única grande surpresa da noite, no caso do Critics, foi o prêmio de melhor roteiro adaptado para o American Fiction, que na minha opinião é impossível ele levar esse prêmio no caso do Oscar, né? A gente tem aí, poxa, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas, o próprio Oppenheimer, então a disputa
disputa que é uma das mais difíceis, eu acho que é uma das categorias mais difíceis no caso do Oscar. Então é isso, gente. Para você que me acompanhou no Critics' Choice na live, muito obrigado. Para você que não acompanhou, tá disponível aqui no canal. E para você que gostou desse vídeo, deixa aí também as suas opiniões sobre a temporada até agora. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se você puder, também se torne um membro desse canal. E atenção, no dia 10 de março você vai ter aqui no canal Meu Tio Oscar a melhor cobertura do Oscar 2024. A gente vai entrar ao vivo a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, comigo e com muitos convidados e influenciadores da área do cinema e da cultura pop. E claro, tudo isso transmitido ao vivo diretamente de São Paulo, do Meu Tio Oscar Night Experience. Vai ser um Glass Studio maravilhoso para te oferecer a melhor qualidade de informação, de entretenimento e de transmissão mesmo de comentários do Oscar 2024. Te espero aqui, até a próxima!